Nosso resumo de hoje é sobre programação orientada a objetos. Primeiro, vamos voltar no tempo para entender como tudo começou. Na década de 60, a programação estruturada reinava no cenário da computação. Esse paradigma organiza o código em uma sequência de procedimentos ou funções, onde cada procedimento executa uma tarefa específica. À medida que os programas se tornavam maiores para atender às crescentes demandas do dia a dia, as limitações do paradigma estruturado se tornaram evidentes. Manter e modificar grandes programas estruturados é desafiador devido à dispersão de lógica em várias funções. A falta de uma estrutura clara que reflita o problema real complica a compreensão do código. Com o avanço do poder computacional e a necessidade de programas cada vez maiores e mais complexos, surgiu a demanda por técnicas que permitissem melhor organização do código. A programação orientada a objetos foi desenvolvida para abordar essas questões, oferecendo uma maneira mais natural de representar problemas complexos, possibilitando a criação de unidades de código mais próximas da forma como pensamos e agimos. Agora vamos aos conceitos fundamentais da programação orientada a objetos. A programação orientada a objetos introduz o conceito de objetos para representar entidades do mundo real, permitindo uma organização mais intuitiva e modular do código. Os principais conceitos da PO são classe e objeto. Classe é uma estrutura que define as propriedades ou atributos e comportamentos ou métodos de um objeto. Por exemplo, classe carro pode ter atributos como cor, modelo, ano e métodos como andar e frear. Já um objeto é uma representação concreta baseada na classe. Se definirmos cor vermelho, modelo sedã e ano 2022, a classe carro, teremos como resultado esse objeto. Agora vamos explorar os 4 pilares fundamentais que sustentam a programação orientada a objetos. A abstração permite representar conceitos complexos do mundo real de forma simplificada. Ajuda a focar nos aspectos relevantes de uma entidade, ignorando os detalhes irrelevantes. Assim é possível modelar características específicas de um objeto e trabalhar com a sua abstração, ao invés do conceito por completo. Por exemplo, inicialmente poderíamos representar os carros em sua forma abstrata ou mais básica, isso é, cor, modelo, ano e número do chassi, com métodos acelerar e frear, facilitando o processo inicial de construção do software. Um carro possui diversas outras propriedades que não estão especificadas aqui. Imagina ter que especificar tipo de motor, consumo de combustível ou outros recursos internos do veículo, sem nem saber se vamos utilizar. É por isso que trabalhamos com a abstração do carro, isso é, modelando apenas o que é relevante para o sistema nesse primeiro momento. Se as necessidades do sistema aumentassem, seria possível criar novos tipos de carro com base nesse modelo inicial. Esse processo de refinamento e especialização permite que o sistema evolua sem comprometer sua estrutura original. A partir dessa abstração inicial, poderíamos derivar subclasses que representam categorias específicas de carro, como elétricos, SUVs. Nesse ponto entra o segundo pilar, herança. A herança permite criar novas classes a partir de classes existentes, promovendo o reuso de código. Uma classe derivada herda atributos e métodos de sua classe base, podendo adicionar novos comportamentos ou modificar os existentes. Através da herança, poderíamos especializar o modelo genérico carro, dando origem a novas categorias de carro, como SUV ou carro elétrico, onde cada um teria as suas especificidades, além de herdar as propriedades e métodos da classe carro. Repare que a classe SUV estende da classe carro, isso é, herda as propriedades cor, modelo, ano e número do chassi, assim como os métodos acelerar e frear, além de ganhar as suas especificidades, como capacidade do porta-malas. Como isso ficaria no código? Esse é um exemplo em TypeScript. A classe SUV estende a classe carro, ou seja, ela tem todos os atributos e métodos da classe carro, além dos atributos herdados. Essa classe define um novo atributo específico, capacidade do porta-malas. O método super chama o construtor da classe base, passando seus atributos, cor, modelo, ano e chassi. Para criar um objeto a partir da classe SUV, utilizamos o operador new, que chama o construtor da classe. Ao instanciar um SUV, passamos os valores necessários como argumento. Preto para cor, Toyota XYZ para modelo, 2024 para o ano, 123 XYZ para o chassi, 500 para a capacidade do porta-malas. Isso significa que o objeto criado herdará os atributos e métodos da classe carro, além de armazenar a capacidade do porta-malas como um atributo exclusivo da classe SUV. O encapsulamento refere-se à prática de restringir o acesso a determinados detalhes internos de um objeto. Em outras palavras, esse pilar permite que você esconda, ou melhor, encapsule, informações que não precisam ser expostas para fora da classe. Isso significa que algumas funcionalidades e atributos do objeto são protegidos contra modificações externas. Agora vamos a um exemplo. Imagine que a classe carro possui um método que gera um código de identificação único para o carro. Para chegar nesse código, o método considera a marca do carro, parte do número do chassi,
chassi, o ano de fabricação do veículo e o número de identificação interna. Outras partes do sistema não precisam conhecer ou ter acesso direto a esse método. Nesse caso, podemos encapsulá-lo, tornando-o privado dentro da classe carro, de modo que apenas a própria classe carro possa utilizá-lo. Dessa forma, garantimos que a lógica de geração do código permaneça protegida e não possa ser alterada ou acessada indevidamente por outras classes do sistema. O polimorfismo permite que um método assuma múltiplas formas. No nosso exemplo, o método acelerar está definido na classe base carro, que ao ser acionada, loga na tela a frase carro acelerando. Entretanto, podemos definir que o SUV acelera de uma forma diferente. Para isso, basta sobrescrever o método acelerar que foi herdado da classe carro, como ele está fazendo aí, através do override. Assim, quando chamamos o método acelerar em um objeto da classe SUV, ele executará a versão sobrescrita desse método, que pode, por exemplo, exibir a mensagem SUV acelerando com mais potência. Através do polimorfismo, podemos adicionar novos comportamentos, sem a necessidade de modificar a classe pai. Dessa forma, os 4 pilares da programação orientada a objetos trabalham juntos para criar um código mais organizado, modular, reutilizável, manutenível e eficiente. A programação orientada a objetos transformou a maneira como desenvolvemos software, oferecendo uma abordagem mais natural e eficaz para lidar com a complexidade crescente dos sistemas modernos. Ao representar entidades do mundo real através de classes e objetos e ao utilizar os pilares da PO, os desenvolvedores podem criar sistemas mais organizados, reutilizáveis e fáceis de manter.